Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe coincidência, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração. Creia que você não vai sair daí da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair cheio da glória, cheio da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu já quero chegar sendo boca de Deus para você, sendo profeta de Deus para você e a sua casa. Eu profetizo que Deus vai colocar você em lugares altos. Eu profetizo que Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que tira pessoas do trono e coloca pessoas no trono. Tira pessoas do governo e coloca pessoas no governo. Você está entendendo? Nós servimos a um Deus que fecha a cova, mas também que abre cova. Nós servimos a um Deus do impossível. Então, para você, pode ser impossível você chegar em lugares altos, pode ser impossível para ti você sentar na mesa com os grandes, mas eu profetizo um reboliço da parte de Deus na tua vida e tudo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. E Deus vai fazer você sentar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer você ir a lugares que você nunca imaginou em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus, né? Eu confesso que hoje eu não estou muito bem, mas vamos orar em nome de Jesus, porque Deus é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é o meu Deus e é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu coloco essa mulher nas tuas mãos, essa mulher que está ouvindo, este homem, entra com a tua glória na casa dele, entra com a tua glória na casa dela, repreenda todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, todo devorador, migrador, cortador, ceifador, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Senhor, todo encantamento venha a ser desfeito, Senhor, todo trabalho, Senhor, que foi feito contra esta vida, aonde tiver o nome desta mulher, o nome deste homem na catatumba, na umbanda, na quimbanda, na cachoeira, Senhor, tu venha jogar por terra em nome de Jesus, envia os seus anjos lá e arranque o nome dessa pessoa, prospera tudo que ela botar a mão, que seja próspero, que seja abençoado, dê sabedoria, dê discernimento, coloca as armaduras de Deus, Senhor, nela, em nome de Jesus, para que ele possa estar fortalecido no dia mau. Toma o Brasil nas tuas mãos, fala conosco, Senhor, no dia de hoje, que essa palavra tenha um coração certo, um endereço certo. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Já vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Esther 1. Essa semana nós vamos falar sobre Esther, né? Eu sempre costumo deixar uns beijos e uns abraços aqui, mas hoje sintam-se todos beijados e abraçados em nome de Jesus. Hoje eu queria deixar uns recadinhos muito importantes aqui, irmãos. Se você tem alguém enfermo na sua casa, coloca o nomezinho aí para oração, para mim estar orando em nome de Jesus, na oração de meia-noite. Se for depressão e opressão, você vai colocar entre parênteses que é depressão e opressão, porque eu faço uma oração diferente. Depressão é uma doença? É sim, senhora, é sim, senhor, mas é uma doença que abre uma porta para o mundo espiritual, sabe, muito grande. Então, a gente faz, né, uma oração diferente em nome de Jesus. E então, se tiver alguém enfermo, você já vai colocando o seu nomezinho aí em nome de Jesus. No dia 9 de agosto, presta bem atenção, no dia 9 de agosto vai ter a tarde da bênção lá na minha igreja. Acontece de 2 em 2 meses a tarde da bênção. Então, nesse dia não vai ter consagração às 9 horas da manhã. Tá? A tarde da bênção vai ser às 3 horas da tarde. Então, no dia 9, não haverá consagração na parte da manhã, tá bom? O culto será às 3 da tarde,
tá bom? Tarde da Bênção, dia 9 de agosto, às 3 da tarde. Eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, você que me ouve, você que já foi abençoada aí com os vídeos, em nome de Jesus, que Deus já falou com você, que você já compartilhou para outras pessoas, que falou também. Deus colocou no meu coração para que eu montasse umas cestas básicas para ser doado na Tarde da Bênção. Então, se você puder me ajudar com qualquer alimento, irmão, é um feijão, é um arroz, coloca o seu nomezinho aí, me chama no Zap, você tá entendendo? Com algo que Deus colocar no seu coração em nome de Jesus, porque Deus colocou no meu coração para montar essas cestas, né? E hoje você pode ter tomado café, ou almoçado ou jantado, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, e você teve um alimento, né, para te suprir. Tem pessoas que não tem nem o que dar para o seu filho, não tem um leite, você tá entendendo? Não tem um arroz, não tem um feijão. Então vamos ajudar nesse período tão difícil, tanta gente desempregada, né? É um momento difícil, mas vai passar, né? Mas devemos nos ajudar. Então, em nome de Jesus, se você puder me ajudar, em nome de Jesus, coloque o seu nomezinho aí, tá bom? Para que a gente entre em contato e consiga arrecadar o seu alimento. Ou arroz, ou feijão, ou macarrão, tá bom, irmão? É só me chamar no Zap aí, em nome de Jesus, que nós vamos estar montando essas cestas para o dia 9, tá? Não se preocupa não, irmãos, eu vou fotografar tudo direitinho, tá? Se o pessoal aqui do canal contribuir, eu vou fotografar direitinho, não dando a cesta, né, irmãos? Porque a gente tem pessoas que ficam assim, constrangidas recebendo a cesta, mas vou fotografar as cestas dentro da igreja, tudo montadinho, tá bom? Mas você é o nosso convidado para estar lá em nome de Jesus, dia 9 de agosto, que é sem ser a semana agora outra, se eu não me engano. Amém? Então vamos ler a poderosa palavra do Senhor, colocar minha luneta aqui, porque vocês sabem que a pessoa não enxerga nada sem ela, né? Então, em nome de Jesus, essa semana Deus colocou no meu coração para me falar sobre Esther, né? Então vamos aqui em nome de Jesus. A recusa da rainha Vasti. E no 7º dia. Peraí, deixa eu trocar aqui. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Neumá, Bitizá, Arbona, Bígita, Abagitá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei de direito. Agora o versículo 15. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandamento do rei Assuero por meio dos eunucos. Então disse Memuca na presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias, ó rei Assuero. Então a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse na sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. 19, para a gente encerrar. Se bem parecer ao rei, saia da tua parte um edito real que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Esther, né? É um livro muito abençoado por Deus e é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Você vê que todo livro, né, é um, como eu posso falar assim,
Todo livro, você vê a mão de Deus na vida dessas pessoas, mas o livro não menciona, é o único livro de Esther que não menciona o nome de Deus. Você tá entendendo? Fala que Mardoqueu não adorava outros deuses, que Mardoqueu, né? Mas não falava Deus em si, a palavra. É o único livro que não fala. Então a rainha Vasti, ela era esposa do rei Assuero antes da rainha Esther. Era ela que era a esposa. Ela era bonita, ela era formosa, você tá entendendo? E foi feita uma festa, uma comemoração que durou 6 meses. O rei fez. Então o rei Assuero comemorou durante 6 meses. E nessa comemoração sempre tinha muita bebida, tinha muita dança e eles se embriagavam até não poder mais, né? Quando chegou no último dia da festa, ele manda chamar a rainha. Só que neste dia, a rainha Vasti também estava dando um banquete. Ela estava dando um banquete para as mulheres. Você está entendendo? Só que o rei manda chamar ela para que ela se apresentasse com a coroa. Ele queria que ela viesse toda bonita, você está entendendo? E que se apresentasse com a coroa real e que desfilasse no meio dos príncipes, dos governadores que ali estavam, né? Só que a rainha Vasti negou-se aí. Ela tomou uma decisão. Ela disse: "Não, eu não vou". Presta bem atenção o que é você tomar uma decisão, principalmente quando a decisão é de cabeça quente. Ela se negou aí. Conforme ela se negou, os eunucos chegou lá e falou assim: "Olha, ela se negou. Então, o reino, quando souber que a própria rainha se negou a obedecer o rei, as outras mulheres dos casamentos, né, do povo, vai também. Porque naquela época a mulher não tinha essa liberdade que nós temos hoje. Tá entendendo? A mulher vivia sobre um jugo. Então eles não queriam que o jugo saísse. Você tá entendendo? E falou que, tipo assim, as mulheres iam tomar a rainha como exemplo. Você tá entendendo? Mas ali, meu querido e minha querida, já era a mão de Deus. Porque ali já era um plano de Deus para tirar a Vasti do reino. Então o que que Deus fez? Usou a própria vaidade da Vasti, porque ela disse: "Não, eu não vou". Em outras palavras, ela está dizendo para ele: "Eu não vou porque não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero". Você tá entendendo? E ela toma uma decisão de não ir. E aí o eunuco volta e conta que ela não vai, né? E o rei vai se aconselhar com os seus príncipes. E os príncipes mandam fazer um decreto que é para tirar ela do reino, para tirar o trono dela. Você tá entendendo? Ela de rainha passou a ser plebeia. Você tá entendendo? E lançou um outro edito que se lançasse uma nova rainha, você vê que fala assim, ó, bem aqui no último, ó, o reino dela e dê para outra que seja melhor do que ela. Ali, sem saber, eles estavam profetizando que a próxima rainha seria melhor do que ela. Então, a Vasti, ela colheu o que ela plantou por causa de uma decisão. Porque ela não orou, você tá entendendo? Ela não orou, ela não buscou, ela simplesmente falou aquilo que o coração dela tá cheio. Quantos de nós tomamos decisão sem falar com Deus? Falamos coisas que não é para falar. Tomamos decisões que não é para tomar. Eu conjecturo que quando ela deu não, ela nunca, nunca, nunca imaginou que o rei ia tirar ela do trono. Eu imagino que ele pensou que ela ia brigar, que ele ia brigar, que ele ia fazer, que ele ia acontecer, mas que ele tirasse ela do trono, eu acho que ela nunca pensou. Às vezes nós tomamos decisão porque a gente acha que a outra pessoa, como diz a palavra, é uma banana, não vai fazer nada. Eu costumo dizer que toda ação tem uma reação. Então, se você faz uma ação, você tem que se preparar para a reação daquela pessoa, sabe? E aqui, a partir do momento que ela disse não, ela perdeu o trono dela. Então eu conjecturo a notícia vindo para ela de volta, sabe, do decreto do rei que ela não era mais rainha. Eu imagino tudo que passou na cabeça da Vasti. Você tá entendendo? O momento de fúria, o momento de raiva e logo em seguida o momento do arrependimento. Porque quem não quer ser rainha? E perder um trono, perder as regalias. E às vezes tomamos decisões precipitadas, como a Vasti tomou, sabe?
E com essa palavra aqui, eu aprendo também que Deus cria situações para nos abençoar. Aqui eu já consigo enxergar a ponta de um milagre. Mas missionária, como assim? Já era, sabe? Eu costumo falar que Deus gosta muito de jogar xadrez. Isso aí não tá na Bíblia, não, tá, irmão? Eu costumo falar, porque é como se fosse uma peça de xadrez. E Deus vai mexendo ali. É como se Deus, popularmente falando, tivesse mexendo os pauzinhos dele para tirar uma e colocar outra, porque tinha um propósito da outra subir o reino. Você tá entendendo? Deus faz assim, Deus tira um do reino e coloca outro. O lugar nunca fica vazio. Por isso que eu falo que a gente não deve achar assim, ai, eu nunca vou me tirar daqui porque eu sou melhor, nunca vão. Não, irmãos, não existe pessoa insubstituível. Não existe. Eu lembro muito bem que antes de eu entrar de férias no Senhor, eu era dirigente do grupo das irmãs, isso há mais de 20 anos atrás. Eu era dirigente do grupo de mulheres. E eu saí, né, da igreja porque eu me aborreci com o ministério, saí fora da presença de Deus, fora do tempo de Deus. E no dia seguinte, tinha uma outra dirigindo no meu lugar. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível. Então, aquele dia Deus me deu uma grande lição que eu vim aprender ao decorrer dos anos. Ninguém é insubstituível. Então, se você pensa que você é o tal, que você é a tal, que não vai ter ninguém à sua altura, se engana, porque Deus tira e bota um até melhor. Uma até melhor. Então, não pense que você é insubstituível, porque você não é insubstituível. Nenhum de nós somos insubstituível. Você está entendendo? Deus, quando arranca alguém de um lugar, ele ainda coloca uma pessoa melhor ainda, uma unção maior, você tá entendendo? Um coração mais bondoso, uma pessoa mais simpática. Sempre vai ter um mais, sempre vai ter um mais de Deus. Deus não vai tirar uma pessoa boa e vai botar uma pessoa ruim. Não existe isso, porque para tudo há um propósito. Ali já era o propósito de Deus, já preparando o caminho para Esther chegar. Você tá entendendo? Então, meu querido e minha querida, Deus me trouxe hoje aqui para falar de decisões precipitadas que nós tomamos. Essa rainha aqui tomou uma decisão precipitada. Porque se ela tivesse largado o banquete lá com as mulheres, ela era rainha. Ela podia dar aquele banquete a qualquer hora. Você tá entendendo? A qualquer momento, ainda mais que era um banquete só de mulheres. Você tá entendendo? Ela era rainha, ela mandava. Que custava ela lá trocar de roupa e com a coroa dela, linda, maravilhosa, apresentar a beleza dela lá para aqueles homens, sabe, que já estava chapado, já mamado. Você tá entendendo? Ela não teve sabedoria e não soube obedecer. Às vezes Deus nos ordena fazer algo que a gente não quer fazer. Você tá entendendo? Mas se Deus colocou aquilo para você fazer, é porque há um plano. Deus sempre tem planos para nossa vida. A gente não entende o porquê. Eu esqueci minha água. Hoje eu vim pro quarto pregar e esqueci minha água. A gente não entende o porquê. Quando eu saí da Europa e vim chorando naquele avião, eu não entendia o porquê que eu tinha que voltar para o Brasil. Você tá entendendo? Já falei isso aqui. Eu não entendia o porquê e não queria, mas já era um plano de Deus. E eu lembro muito bem que a minha mala de mão deu problema. Eu estava tão nervosa que eu esqueci a senha, tinha que abrir para passar na imigração, aquela coisa toda. E eu ficava assim, ai meu Deus, isso é para mim não ir. Ai, é um sinal para mim não voltar para o Brasil. Mas eu sabia que eu tinha que voltar para o Brasil. Eu sabia que eu tinha deixado várias coisas para ser resolvida aqui. Porque quando eu vim para cá, eu vim só para passar 6 meses no Brasil e eu ia voltar. Você tá entendendo? Mas os planos de Deus eram maiores do que o meu. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui agora falando com você. Eu nunca imaginei, na verdade, naquela época eu voltei para Jesus, já contei essa história aqui num testemunho, sozinha no quarto na Europa, entendeu? Eu voltei para Jesus ali sozinha, mas era necessário que eu voltasse para o Brasil. Sabe, porque lá não tem igreja. A igreja era longe de onde eu estava tipo assim, era uma igreja fria, é diferente, eu não sei te explicar, não quero ficar falando, sabe? Mas assim, é diferente.
Deus sabia que eu não ia conseguir me afirmar lá onde eu estava, mas já era um plano de Deus. Você está entendendo? Mas eu não entendia que era um plano de Deus e eu, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que havia um plano do Senhor. Eu não sei se Deus um dia vai me levar de volta ou não, entendeu? Mas assim, eu vejo que havia um plano. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que eu me afirmasse na casa dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou missionária. Eu não era missionária. Eu tinha um ministério lá atrás, mas não era um ministério missionário. Você está entendendo? Então, Deus fez tudo assim, encaixado, sabe? Deus me trouxe, Deus providenciou tudo, estava tudo encaixadinho, eu que não estava entendendo. Então, aqui, Deus estava encaixando as coisas, as situações, para que Esté subisse ao trono. Às vezes Deus faz coisas com a gente que a gente não entende. Talvez você esteja como eu tive no passado, perguntando para Deus o porquê que eu estou passando por isso, ou por que que isso está acontecendo e você não esteja entendendo o mover do Senhor Jesus, porque às vezes a gente não entende mesmo. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida e a gente não está entendendo. A gente está tão focado naquilo que a gente quer, tão encegueirado naquilo que a gente quer, que a gente quer, que a gente quer, que a gente não consegue ver a mão de Deus, o zelo de Deus, sabe? Deus é tão bom, porque se eu tivesse ficado, eu não poderia estar no Brasil agora, porque eu ia passar um processo lá, sabe? Processo de imigração, eu ia pegar a pandemia toda lá. Você tá entendendo? Eu não sei o que que Deus ia fazer, porque eu tenho amigos que estão lá e passou um aperto no começo da pandemia, sabe? Aperto mesmo, entendeu? A ponto de passarem algumas privações, você entende? E eu vejo isso como um grande livramento para mim. Deus me trouxe no momento certo, na hora certa. Se um dia Deus tiver que levar para algum outro país, amém. Deus é que sabe todas as coisas, eu nada aceita, na mão do Senhor. Entendeu? Então eu quero falar para você, meu querido e minha querida, independente do que você está passando, não tome decisões precipitadas. Essa rainha aqui perdeu o seu reino por uma decisão precipitada, por uma decisão, sabe, de luxúria, de eu sou, de eu faço, de eu posso. E quantos de nós, no meio da fúria, tomamos decisões precipitadas, no meio de uma briga, queremos fazer a mala e ir embora. Acontece demais isso nos casamentos, sabe? Nos relacionamentos, você brigou, quer fazer a mala e quer ir embora, quer ficar de biquinho, toma decisão precipitada. E depois você vai colher o fruto do que você plantou. Sabe, quantos de nós toma decisão precipitada, escolhe portas erradas de emprego que não era para você ter escolhido, portas que não deixam você ir para a casa do Senhor, porque Deus, quando abre uma porta de emprego, é porta de excelência. Deus vai abrir uma porta que dê para você buscar o Senhor. Deus não vai abrir uma porta de emprego que você não consiga mais buscar a Deus. Não, Deus vai abrir porta de emprego excelente. Você está entendendo? Quantos de nós tomamos várias decisões precipitadas na nossa vida? Às vezes compramos algo que não é para comprar, gastamos dinheiro que não é para gastar. Você está entendendo? Tomamos decisões precipitadas. Eu não sei qual é a decisão que você tem tomado precipitado na sua vida, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você, você não é Vasti. Não tome decisões que Deus não esteja. Ore primeiro. Senhor, é de ti eu tomar essa decisão. Tu estás comigo, Senhor. Ore, não tome decisão precipitada. E quando você estiver vendo tudo de cabeça para baixo, faça como eu. Imagine um tabuleiro, sabe, de xadrez e Deus mexendo as peças ali. Porque aqui estava tudo de cabeça para baixo na vida de Vasti, mas era Deus mexendo as peças, tirando uma rainha para substituir outra, porque Deus tira a rainha e coloca outra, sabe? Deus tira pessoas de um lugar só para te abençoar, só para colocar você lá. Às vezes você acha que você não vai conseguir chegar naquele cargo, porque aquele cargo já tem alguém naquele cargo. Deus tira aquela pessoa e coloca você. Você tá entendendo? Deus faz eu e você sentar em lugares grandes que a gente nunca imaginou que ia sentar. Aqui, Deus estava preparando o caminho para Esther.
Mas essa é a pregação de amanhã. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é: preste bem atenção nas suas decisões. Preste bem atenção nas decisões precipitadas, porque você vai colher cada fruto, sabe, que você plantar. Para toda ação tem uma reação. Se você sempre vai com tudo a ferro e a fogo, você vai colher a ferro e a fogo, né? Se você toma uma decisão, pimenta não arde? Então, se você toma uma decisão a ferro e a fogo, você não vai colher nem abacaxi, nem banana, nem nada. Você vai colher pimenta, porque o teu fruto vai arder. Entendeu? Então, preste bem atenção. Preste atenção, haja com cautela, porque esta rainha, isso não sou eu que estou falando, está no livro de Esther. Se você não acredita em mim, leia o livro de Esther. Está no livro de Esther. Pela rainha Vasti tomar uma decisão, ela perdeu o reino dela, uma decisão precipitada, uma decisão que não custava nada ela aparecer na frente do rei. Você está entendendo? O rei só queria a presença dela para mostrar a beleza dela. Ela podia dar ali uns 15, 20 minutos e meter o pé. Você está entendendo? Ela não quis. Então não tome decisões. Não tome decisão. Deus manda dizer para uma pessoa aqui que está ouvindo: a palavra para você é não. Não, não, não tome decisão precipitada. Espere no Senhor. Não haja com a sua mão, não haja com a sua vontade, não haja com o seu achismo, não haja. Haja no Senhor. Mas, missionário, eu não estou vendo nada acontecer, nada está acontecendo. Não é para me ver, não é para você ver. Deus não deve satisfação nem para mim, nem para você. Eu sempre costumo falar que Deus não vai ficar falando: olha, Magna, eu estou fazendo isso, olha, Magna, eu estou fazendo aquilo. Não, Deus já a benção pronta e só depois eu vou entender tudo que ele fez. Então, se você que tá vendo nada se mexer aí, talvez você esteja falando assim: "Ai, vou dar uma ajudadinha para Deus". Deus não precisa da sua ajuda. Sara tentou ajudar a Deus com a promessa dela colocando H na cama dela, na cama de Abraão, e depois colheu o fruto. Então, não tome decisão precipitada, espere no Senhor. Não tome decisão precipitada em nome de Jesus. Amém? Essa semana é uma série de pregação sobre o livro de Esther. Então, não perca em nome de Jesus, que amanhã eu vou contar para vocês como é que essa rainha chegou no trono. Aqui hoje eu falei que houve um preparo. Já era Deus preparando a chegada dela. Então amanhã você vai saber como é que ela chegou. Amém? Seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e não tome decisão precipitada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma essa pessoa nas tuas mãos, repreenda todo laço, todo embaraço, Senhor, toma todas as decisões que ela tiver que tomar, que ela não venha tomar nenhuma decisão da parte dela, mas todas as decisões da tua parte. Não deixa, Senhor, nada, nada, nada sair do seu controle. Unja ela do alto da cabeça à planta dos pés. Repreenda todo o mal, Senhor, e dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido e minha querida. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Beijo grande e até amanhã com a série Esther.